Eu tenho que começar. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2561. Vou levantar um pouquinho aqui. Pezinho de frango Sassamilar congelado quilo 9,89. Ovos do Lácteo Ninho 380 gramas, grátis 10%, 16,59. Cerveja Skol Lata 350 ml, beba com moderação 2,89. Lava roupas Pó Santo 800 gramas, 7,98. E tem a Fonte do Dia, alcatra bovina friboi porcionada vácuo quilo 27,89. Compra a Fonte da Sorte. Participe. Tá bonito. AIJ Restaurante. Aqui tudo é uma delícia. Servimos o melhor da comida caseira. Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial. Buffet livre com várias opções de saladas. E delicioso marmitex. Tamanhos médio e grande. Peça pelo Disque Entrega 47 99641 1323. Estamos localizados na ASP, Estrada Rio Negro, número 100, centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram, AIJ Restaurante. Liberdade, não dá pra desligar. Liberdade Notícias, segurança, justiça, polícia. Vou almoçar em casa, não esquece de deixar uma festa aberta pro Tony entrar do portão, a pessoa ir embora. Não pode fechar, senão não tem a chave. Doze horas 3 minutos, 12h03 a partir de agora no seu rádio Liberdade Notícias. Hoje, excepcionalmente, com a apresentação de Paulo Rogério. 12 horas 4 minutos, hoje quarta-feira, 28 de julho de 2023. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 3633-5401. Também pela live, digitando no Facebook Liberdade FM 87,9. Hoje temos a grata satisfação de receber e ter o auxílio na nossa programação aqui no Liberdade Notícias com o ex-prefeito Magno Bolma. Já já ele entra no ar. Para quem está na live, já está aparecendo.
12 horas 4 minutos, vamos para o tempo. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Tempo instável, com predomínio de nuvens em Santa Catarina e condições de chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões. A partir da tarde o tempo começa a melhorar na parte do oeste e sul do estado, nas demais regiões a melhora ocorre mais a partir do período da noite. Estaremos com o avanço de uma frente fria por Santa Catarina e também a chegada na sequência de um sistema de alta pressão no sul do Brasil com uma massa de ar mais frio. A temperatura segue baixa no dia de amanhã, pouca elevação, vento predominante do quadrante sudeste, intensidade fraca, moderada e com rajadas principalmente na faixa litorânea. Previsão para o final de semana é de melhora na condição do tempo, voltando a ter aí o sol em todas as regiões, ainda o sábado começando com um pouco mais de nebulosidade, mas diminuindo as nuvens e o sol voltando a aparecer em todo o estado, e depois no domingo, um domingo ensolarado em todas as regiões. Só que no final de semana nós vamos permanecer com as temperaturas mais baixas no estado. Gilsânia Cruz, meteorologista da Ipagre-Cirã, com as informações do tempo para Santa Catarina. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Doze horas e 6 minutos, 12 e 6, agora aqui no alto da 25 e da Shram, 17 graus centígrados, umidade relativa do ar, 87%. Segundo a Climatempo, o dia hoje será com sol, com muitas nuvens no decorrer do dia e principalmente períodos nublados com chuva a qualquer hora. Noite chuvosa. Temperatura mínima de 9 graus e a máxima de 16 graus centígrados. 12 horas e 7 minutos, 12 horas e 7 minutos. Deixa eu lembrar a todos vocês que a Liberdade Notícias vai ao ar graças à parceria exclusiva que o Liberdade tem com o Plano Funeral Laier. Também com o pessoal lá do Momento Solidário, não é mesmo? É, o Grupo Águias. Também box rápido do Jorginho. Para lavar o seu carro com muita qualidade, box rápido do Jorginho. Na descida da Serra Alta. Aqui, quando você desce para a Serra Alta, na Estrada das Neves, na primeira curva, você já vê lá a placa box rápido do Jorginho. 12 horas e 7 minutos, 12 e 7. Inicialmente, eu quero trazer uma notícia aqui para vocês, não muito agradável, do acidente de trânsito acontecido no bairro Centenário na noite de ontem, quando a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente com vítima. O fato ocorreu na rua Dr. Hans-Dieter Schmidt e envolveu o Celta e uma Honda Bis. O condutor da moto acabou, mesmo ferido, dispensando os cuidados dos bombeiros no próprio local do acidente. Contudo, foi confeccionado o boletim e orientados os condutores envolvidos dos procedimentos. 12 horas 8 minutos, 12 e 8. Passeio ciclístico. Quero trazer essa notícia em comemoração aos 150 anos. Aproveitar que o nosso convidado gosta de bicicleta, não é mesmo? Antes, porém, deixa eu trazer para os cumprimentos, ele vai me ajudar a fazer os comentários aqui, né? Não é uma entrevista. Seu Magno, seja bem-vindo ao Liberdade Notícias. Boa tarde. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Liberdade. É com grande satisfação que voltamos de novo aos microfones dessa maravilhosa Rádio Liberdade. É com grande prazer, Paulo, ter atendido o teu chamado, né, a vir novamente conversar com a população, né, uma coisa que a gente faz praticamente uma vida inteira, né, e isso que a gente mais gosta de fazer é falar com o cidadão, ver quais são as necessidades dele, quais são os bons momentos que estão passando, enfim, trocar ideias de como viver melhor.
Ótimo, então. Ótimo, então. Daqui um pouquinho a gente, claro, o pessoal está participando, vai vir perguntas, etc. e tal. A gente aos pouquinhos vai ingressando, né? Seja em muita coisa, principalmente em relação ao meio ambiente, que a gente vai falar, mas também não podemos deixar de falar. Tenho certeza que o pessoal vai querer ouvir sobre política. Mas eu queria trazer esse passeio ciclístico em comemoração aos 150 anos de São Bento. Sei que o senhor é ciclista, vai gostar também, né? Olha aí, as inscrições para o passeio em comemoração aos 150 anos do município estão abertas até o dia 31 de agosto. Os interessados em participar deverão inscrever através do site da Fundação Municipal de Desportos. O evento é realizado pela Fundação em parceria com a Associação São Bentense de Ciclismo e tem como objetivo realizar um passeio ciclístico para todas as idades no dia 2 de setembro. Seu Magno, vai participar? Pois olha, caro Paulo, eu estou sendo convidado agora, mas olha, sou capaz de me juntar ao grupo, né? Porque eu tenho assim uma vontade muito grande de andar de bicicleta, né? Eu nunca me esqueço de, durante a semana, no mínimo 2 dias, sair de bicicleta e fazer o meu trajeto, que normalmente eu faço, né? Faço em torno de 15, 20 quilômetros por semana, mas faço o meu trajeto sagrado praticamente toda semana. Então, foi já um projeto que existe oficialmente desde 2012, quando nós estávamos ainda no governo. Sim. Quando nós, então, criamos esse projeto do cicloturismo, né? Então, foi realmente uma iniciativa muito importante e fundamental. E eu tinha, na época, uma grande turismóloga que trabalhava no turismo, inclusive filha de agricultor. Imagina. Olha, que bom. Uhum. Isso que me dá assim, um orgulho, né? Porque ela é uma filha de um agricultor lá de Campo Alegre, família Nenevê. Sim, a Cristiana Nenevê. Cristiana Nenevê. Uma visionária, caro Paulo. Perfeito. Paulo, Concordo. foi uma coisa fantástica que essa mulher criou. Ela realmente teve a ousadia de buscar um pessoal de São Paulo para nos ajudar a criar esse roteiro de turismo de bicicleta que nós temos hoje aqui em São Bento do Sul, que são 270 quilômetros de roteiro turístico para a nossa sorte e hoje todos desfrutam desse belo trajeto. Perfeito, seu Magno. Então, só para os ciclistas que estão interessados, né? O ponto de encontro será na Praça Jardim dos Imigrantes, iniciando o passeio às 14 horas. Vai percorrer um trajeto aproximado de 8 quilômetros, indo até o viaduto de Oxford, voltando para a Praça Central. Vai ter medalha de participação, não é mesmo? Legal, né? Então, muito bem, eu tenho mais uma matéria a nível de governo estadual. Tenho certeza que é uma matéria que o seu Magno vai gostar de comentar ela, que é em relação ao plano de recursos hídricos, né? Mas, primeiramente, eu quero trazer aqui a matéria a nível estadual, fazer apenas uma definição, daí eu quero fazer que o senhor ingresse aqui no assunto, porque eu acho muito interessante a matéria, não é mesmo, seu Magno? Vamos lá então, gente. A matéria é sobre os recursos hídricos da bacia Canoinhas e afluentes do Rio Negro. nas questões ambientais, sociais e econômicas, sensibilizar e conscientizar as pessoas
faz parte deste processo. O programa Penso Logo Destino tem como foco o envolvimento e a conscientização das pessoas sobre a correta disposição dos resíduos para tornar Santa Catarina o estado brasileiro que mais recicla, reutiliza e produz menos resíduos sólidos urbanos. 12h15. Muito bem. O Plano de Recursos Hídricos é um instrumento de gestão das águas para orientar e apresentar diretrizes para a implementação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Tem como objetivo o enquadramento dos cursos de água com sua classe de uso preponderante, definição de critérios de outorga dos direitos de uso da água e análise de possibilidade para a implantação de mecanismos e valores de cobrança pelo uso da água. O plano abrange 10 municípios: Canoinhas, Três Barras, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Mafra, Itaiópolis, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre. Possui área que corresponde a 5.027 quilômetros quadrados, com uma população de 238.838 habitantes. Os principais usos da água são a indústria, irrigação, abastecimento público e criação animal. A gestão sustentável das águas é um desafio coletivo e deve contar com a participação de toda a população inserida na bacia hidrográfica. O plano contém diagnóstico estimado com a demanda hídrica e o prognóstico com um cenário tendencial. O cenário mais preocupante é o de maior investimento, quanto ao saneamento básico na região. As diretrizes estabelecidas no plano, com prazos e investimentos, serão de 150 milhões de reais para os próximos 15 anos. Objetivos estratégicos são qualidade, quantidade, gestão, segurança hídrica e serviços ambientais. Será disponibilizada ao município uma planilha para acompanhamento das metas. O evento contou, no caso aqui, com a presença da presidente da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, a Zuleika Voltolini, o vereador Darlan Giuliani, a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Viviane Butterbrand, e da bióloga Leda Maria Weber. Muito bem, seu Magno. Eu acho que agora eu vou abrir o microfone e dizer, ele é seu, porque se tem alguém que domina e sabe dessa área, eu gostaria que o senhor trouxesse tudo que lhe vem, tudo que, até algumas coisinhas a gente conversou há pouquinho sobre projetos que o senhor tem para o futuro e coisa. Eu acho muito interessante. Eu vou deixar o microfone à sua disposição. O programa é seu. Muito obrigado, caros ouvintes da Rádio Liberdade, caro Paulo. Realmente é um assunto do momento, essa questão de cuidado com a água. E ela vem já há muito tempo sendo trabalhada aqui na nossa microrregião, particularmente no município de São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre e Corupá. Nós realmente encaramos essa questão com muita seriedade e temos tido, assim, o apoio irrestrito da população e também daqueles que são mais importantes nessa história toda, são aqueles ribeirinhos que moram praticamente desde as nascentes da nossa bacia de captação de água, por exemplo, o Rio Vermelho, e tem aí uma série de famílias, que eu vou citar posteriormente, que cuidam desse processo de cuidado com a nossa maravilhosa água que vem do Rio Vermelho para nossa cidade. Bem, eu gostaria de citar um exemplo que esse trabalho começou aí faz uns 10 anos e hoje ele está tão bem integrado que provavelmente, à medida do tempo agora, daqui para frente, nós poderemos trabalhar juntamente com o Estado de Santa Catarina nessa questão. Então, por isso me causou surpresa, caro Paulo, esse projeto englobando aí a região de Canoinhas, aqui com nossos municípios também daqui da nossa microrregião, né? Uma vez que existe o Comitê de Bacia também do Rio Canoinhas,
e que o nosso pessoal sempre tem participado também, né? Como tem o comitê também do Rio Itapocu lá em Jaraguá do Sul, né? Que também está, de alguma forma, integrada ao nosso processo de cuidado com as águas. Porque tem águas que vão para o interior, aqui justamente dessa região do Rio Negro, né? E da região de Itapocu, lá na região baixa de Curupá e Jaraguá do Sul. Por isso mesmo, acho que está muito certo encarar essa questão, porque a essência da vida é, sem dúvida, a água. Então, dentro dessa lógica, nós instituímos já há alguns anos, né, o pagamento por serviço ambiental, né, que é um projeto que recebeu prêmios internacionais, caros ouvintes. Nós fomos premiados a nível de mundo com esse nosso projeto. E ficamos na posição de 223 lugares entre 223 participantes no mundo. Estamos também nós cadastrados nesse projeto, que vai cuidar do nosso clima, porque se sabe que a água é a essência da vida e que responde por todas as questões praticamente ambientais. Quando a gente fala de meio ambiente, logo vem à nossa mente a água, cuidado com a água, né? E eu posso citar aqui um exemplo muito claro. Agora há pouco tempo nós tivemos em uma seca, uma estiagem bastante forte, né? Onde uma barragem aí do Rio Negrinho ficou simplesmente na lâmina de água do rio. O resto estava realmente sem água. Exato. E também Curitiba estava seriamente encarando esse problema de falta de água lá na cidade de Curitiba. E aí até eu, lembrando disso, eu liguei para o nosso, que era o nosso executivo da SAMAI na época, o Fridolino. Eu disse: Fridolino, vamos dar uma olhada lá no nosso Rio Vermelho, vamos ver como é que está o nosso rio lá. Que ninguém fala aí do nosso rio e tem por fora aí questões que está havendo uma grande estiagem. E nós fomos até lá e, para nossa surpresa, caros ouvintes, nós vimos um rio passando por cima da barragem. A água simplesmente vertendo por cima da barragem. E aí eu até comentava com o Fridolino, disse: Fridolino, a quem você deve isso aí? Essa existência da água na nossa microrregião aqui. Daí o Fridolino disse: lógico, mano, quem cuida disso hoje são os nossos agricultores. Então, veja como é importante esse plano, esse pagamento por serviços ambientais, gerou toda essa expectativa positiva de que nós estaríamos não numa estiagem, e sim tendo água ainda em abundância. E isso se deve a um fato único. Nós temos hoje em torno de 30, 40 famílias que estão cadastradas e recebendo pago pelo SAMAI para cuidar da nossa água. Veja como foi importante a implementação desse processo há quase 10 anos atrás. Então, eles recebem um valor que é, vamos dizer assim, o custo-benefício é impressionante. É por isso que ele está, a nível de mundo, cadastrado como um excelente projeto. Então, ele custa um mínimo de valor para o sistema SAMAI, sistema de cuidado com água, né? E isso tem uma razão só. Os agricultores que participam desse processo lá no Rio Vermelho, na bacia hidrográfica nossa, eles fazem diversas ações para cuidar desse rio. Uma das ações é reposição das matas ciliares no nosso Rio Vermelho. Então, repor as árvores que estão faltando num espaço de 30, 40, 50 metros da margem do rio. Eles fizeram isso, estão fazendo isso há 10 anos. E também, logicamente, cuidando da própria propriedade deles, né?
que uma vez que cuidam do rio, cuidam também da propriedade deles, para isso eles também estão ganhando pago, né? E plantam essas árvores e cuidam para que o rio não receba lixo, né? O que justamente é de resíduos de qualquer natureza. Eles, inclusive, são os próprios fiscais desse processo naquela região. Então, vejam, caros presidentes, eles hoje fazem um número impressionante de área protegida ambientalmente. 1.600 hectares é a soma dos terrenos desses agricultores. É uma vasta região. É em torno de 600 alqueires, se quiserem traduzir para uma área, por exemplo, quando se fala em alqueire, que são 24.200 metros quadrados, né? Então, essa preservação, essa proteção, nos deu a condição de termos em plena estiagem, um rio passando por cima da barragem, além de atender toda a nossa comunidade. Perfeito. Você viu que eu aqui fiquei quieto, só concordando, é ótimo. Eu queria trazer, não sei se estou adiantando ou não, só antes quero cumprimentar o pessoal cumprimentando aqui a Silmar Oliveira, desejando um bom dia, a Rosmari Santos também, e a Maris Wegner também, dando bom dia, já mandando para a gente aqui também, né? Também participando aqui, muito boa entrevista, parabéns, o Rogério Baum tá aí, xará, né, Rogério? A Iva, lá do pessoal da cooperativa Renascer, também está cumprimentando a todos aqui. A Sueli dizendo que está sempre na escuta, né? Então o pessoal já tá acompanhando a gente aqui. Mas, seu Magno, eu gostaria de deixar trazer aqui a gente viu na matéria ali que eu não consegui pegar na matéria se vai ser investido 150 milhões em 15 anos ou qual é o tempo. Mas o senhor me falava que precisa muito recurso e o senhor tem os caminhos. Sim, eu acho que esses 150 milhões que eles falam, eu acho que ele tem o prazo para investimento, né? Ele vai vir de acordo gradativamente como as ações vão acontecendo, né? Perfeito. Uhum. Justamente. Mas é impressionante esse volume de recursos, mas isso tem um fundamento. O governo federal tem maior interesse hoje em aplicação em recursos de saneamento básico. Porque se nós traduzirmos isso em números, hoje 100 milhões de brasileiros não têm esgoto tratado. É muito, né? É metade da população. Metade da população do nosso país não tem esgoto tratado. Por isso mesmo, o governo anterior deixou destinado 100 bilhões de reais para o saneamento básico no país. Então, veja, os governos já estão atentos para realmente investir esse recurso onde é extremamente necessário investir. Né? E desse bolo, eu diria, caro Paulo e caros ouvintes, a nossa região com certeza vai ter também um bom recurso. Né? Já citando esse valor, que é um valor realmente bastante interessante, né? E outros valores que estão previstos para o Estado inteiro. Porque se der certo lá um projeto que nós estamos trabalhando com o governo do Estado, nós implantaremos a nível do Estado de Santa Catarina de 15 a 20 projetos para cuidar da água. E principalmente para a implantação desse pagamento por serviços ambientais. Esse PSA, que nós somos vencedor a nível do mundo. E somos pioneiros também em Santa Catarina, nesse modelo de processo. Né? Existiram já processos desses, mas eles não continuaram, porque não estavam bem fundamentados. Agora, esse nosso está muito bem fundamentado, porque ele tem um custo-benefício baratíssimo. Né? Para ter uma ideia, de custar R$ 3,50 por ligação ano.
Você imagina, isso é fantástico, né? Irrigação ano. Aham. Né? Veja como é que se formulou esse processo de trabalhar com essa questão. Quer dizer, se trabalha justamente com o ribeirinho, com o morador, com o agricultor que mora tem propriedade à margem do Rio Vermelho. Sim. Uhum. É ele que recebe esses recursos. E esse pagamento ele é feito uma vez por ano. E há um monitoramento, há um acompanhamento do sistema SAMAI desses agricultores para acompanhá-los nas ações que eles têm que executar. Né? Desde, justamente como eu disse, repor as matas ciliares, que são fundamentais para Perfeito. que o rio não fique a água turva, não fique a água suja de barro. Exposto, né? Exposto às ruas que levam pela chuva para o rio e assim por diante. Então, sempre proteger essa margem desse rio, eles têm feito um trabalho fantástico. E até a própria prefeitura e tal fornece mudas para eles. Os insumos necessários, a própria prefeitura fornece para eles. Né? Esse projeto é pioneiro aqui é de São Bento para Santa Catarina e quiçá Brasil e mundo, né? No modelo. No modelo não tem outro igual. É pioneiro, realmente é. Por isso ele está assim, abraçando com muita garantia de poder avançar muito esse processo, né? E o governo do estado está alerta a isso. Portanto, ele quer distribuir esses projetos a nível de estado de Santa Catarina, como foi previsto aqui, 150 milhões para a nossa região. Quer dizer, isso é uma forma de depois pactuar algum trabalho conjugado com esse projeto que está sendo investido aqui. Isso é muito interessante. Olha, é pioneiro também essa tomada de decisão do governo do estado, que está de parabéns. Perfeito. E me chamou a atenção uma coisa que o senhor falou há pouquinho. Claro, há boas intenções, pelo que eu percebi, os nossos vereadores foram até lá, né? Foram até a receber isso aí, mas me chamou a atenção uma coisa que o senhor disse: para vir esse dinheiro, precisa ter boa vontade daqui e estar bem preparado, ou seja, tem que estar atento, ligado e sempre em cima. Sim, isso aí vai justamente nessa linha de que um município depende do outro. Por isso mesmo há esse casamento entre os municípios para que eles trabalhem conjugados, não é? Porque o nosso rio, por exemplo, de abastecimento de água de São Bento, nasce no município de Campo Alegre. Perfeito. E se nós não tivéssemos esse consorciamento do Campo Alegre, nós não teríamos direito de atuar lá no município de Campo Alegre. Vamos dizer, uma atuação jurídica. Se houvesse um problema lá de poluição ou coisa que o valha, nós não poderíamos influir lá o município de Campo Alegre. Mas com essa formação e conjugação de esforços de município de Campo Alegre, Rio Negrinho, São Bento e Corupá, todos eles estão associados. Então cada um cuida do seu. Campo Alegre cuida da água que vem lá das serras deles para São Bento. E lá, então, produtores já estão fazendo essas ações para a preservação da natureza, né? Para evitar que haja invasão, para evitar que haja desmatamento irregular. Né? São Bento também está trabalhando fortemente nisso, Corupá fortemente e Rio Negrinho fortemente também nessa área. Tanto é que, por exemplo, nós estamos aí com um trabalho que provavelmente nós vamos chegar rapidamente a 60%, 70% da área já, vamos dizer, com rede de esgoto instalada. Isso não considerando o interior, que tem lá a sua forma normal de fazer, que é a fossa, sumidouro e filtro. E nós, nessa outra área que eu citei, ela está toda com rede de esgoto. Quer dizer, não precisa mais a fossa, sumidouro e filtro já. Todo esse material do esgotamento sanitário passa por um sistema de tratamento, né,
nas unidades de tratamento que nós já criamos aqui, e passa a sair uma água limpa já, né? Então, lá a natureza vai se encarregar de limpar essa água no interior, onde é perfeitamente viável e é técnico a instalação com fossa, sumidor e filtro. Então, esse é um exemplo, caro Paulo e caros ouvintes, que nós queremos levar para o Estado. E agora me surpreende que o Estado já tomou a dianteira nessa questão. Perfeito. Então, o que precisa agora é uma organização dos municípios que estariam já recebendo esse recurso, se ajustarem para trabalharem nessa visão do PSA, como nós iniciamos aqui em São Bento do Sul. Perfeito. Seu Magno, deixa eu só trazer mais algumas participações aqui. A Lourdes Martins está dizendo bom dia para o seu Magno. Tá lá. A Joaci dos Santos também. O Gilmar Leandro dizer: o saneamento sanitário é o básico para o desenvolvimento. Opa, deu uma pulada aqui. É o básico para o desenvolvimento do ser humano e o município é o responsável por esta bagagem. Sempre foi. Ele diz, mas São Bento do Sul nos últimos anos deixou a desejar. A Maris Wegner, ela diz, o problema é que as pessoas querem tudo para ontem. Demoramos 9 meses para nascer. É preciso paciência, cautela, estudos, elegância e bom senso para o desenvolvimento e planejamento de uma cidade. É verdade. Aí o Gilmar lembra aqui que o único bairro que tem coletores de esgoto em São Bento do Sul é o Monte Carlo, atrás do fórum. É isso mesmo, seu Mário? Bom, lá que eu me lembro. Já foi instalado a rede também de esgoto. Está sendo instalada a rede de esgoto também em Serra Alta, né? Ah, sim. Tem milhões para serem aplicados lá, que é um recurso, já existia um recurso considerável que nós passamos para essa administração, que está já sendo ficou lá. agora investido. Está começando Justamente, está começando agora. E eles receberam mais um recurso, quer dizer, provavelmente Serra Alta também vai ser totalmente já acobertada com o processo esgoto de sanitário. rede de esgoto. Né? Ótimo, perfeito. E é fantástico isso. Perfeito. O Emílio da Silveira também disse, boa tarde, Paulo Rogério e ouvintes. Parabéns ao nosso ex-prefeito, senhor Magno. O Emílio da Bemerval está passando por aí. A Amelie também passou por aqui. A Iva também, a gente já tinha comentado, né? 12 horas e 37 minutos, a gente está aqui num bate-papo com o nosso ex-prefeito Magno Bom. A gente vai para os nossos apoiadores culturais e a gente volta já já. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Oi? Saudade A Mari, está né? Ela fora é... do alcance, longe do olhar, perto A matéria do também... pensamento. A saudade é a dor do afastamento. É a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Casa Pronta Decorações. Casa Pronta, agora na Avenida São Bento, 1080, fundos da Avenida Veículos. Entrada pela Rua do Semox, fone 99716242. Em Rio Negrinho, na Luiz Shows 307, no centro, fone 97758843. Casa Pronta Decorações, a loja que mais vende forno de PVC do Planalto Norte Catarinense. Casa Pronta Decorações. Lojas Diva Center, todos os dias super descontos para você. Miller, forno elétrico Fratello à vista, só R$ 549. Electrolux lavadora automática 12 quilos, só R$ 1.890. Armário multiuso 2 portas à vista, só R$ 195. Aqui você compra no Carnezinho em até 48 vezes. Diva Center. 18 lojas, 29 anos. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária Plano Planalto comunica o falecimento da senhora Amélia Hackbart, com 79 anos de idade, ocorrido nesta sexta-feira, às 3 horas e 30 minutos, no Hospital e Maternidade Sagrada Família. Deixe enlutados esposo, filhas, irmãos e demais parentes e amigos.
Seu corpo é velado na capela mortuária São João do Planalto, de onde sairá o féretro neste sábado, às 10 horas, seguindo para sepultamento no cemitério municipal de São Bento do Sul. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Amélia Hackbart, comunicou Funerária e Plano Planalto. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Doze horas 40 minutos, 12h40, a gente está entrevistando, conversando, batendo um papo com o ex-prefeito Magno Bauman. Eu quero, antes da gente voltar a discutir alguns assuntos, eu quero trazer, porque foi prometido durante toda a manhã aqui, que eu fui procurado por muitos servidores que recentemente vieram para a inatividade, ou seja, merecidamente vieram para a aposentadoria, né? Ano passado, este ano, vieram para a aposentadoria e me procuraram, desde a noite de ontem já, vem me procurando, reclamando de algumas atuações na rede social da prefeitura, mais especificamente do prefeito Tomazini. Né? As queixas que eu recebi, né, são vários, não vou citar nomes pela própria ética, mas eu tenho o print de tudo o que eu estou falando aqui. A reclamação deles que a rede social do prefeito só trazia benfeitorias, coisas boas, alegrias, notícias que interessavam, e os comentários de pessoas que eram puxa-saco ficavam lá, quando a pessoa fazia um questionamento, era apagado na hora. Eu acho chato isso aí, né? Até porque eu vi isso ali, então eu realmente desde ontem estou recebendo isso aí. E incontinente, seu Magno, eu entrei em contato, né, entrei em contato com o prefeito e disse, olha, prefeito, até porque não eram reclamações, né? A notícia, mais especificamente, foi porque no período da pandemia, os anuênios e algumas vantagens que os servidores recebem, é natural, foram congelados até por lei federal, né? Não teve culpa de ninguém, foi lei federal que congelou o pagamento desses anuênios, gratificações, ficou congelado e agora foi liberado, inclusive por atuação do sindicato, foi liberado e o prefeito anunciou nas redes sociais que vai ser pago segunda-feira para o pessoal, para os servidores públicos. E ali o que houve, eu vi muitas pessoas ficar, prefeito, como é que fica a gente que é aposentado, quando é que vamos ser pagos? Apagava. Não houve ofensa. Eu achei chato isso, ou seja, quer dizer, você tem uma rede social para não discutir, ou seja, você vive numa casca. E eu fiz essa pergunta, prefeito Magno, eu fiz essa pergunta hoje de manhã, abri os microfones aqui do Liberdade Notícias, disse, prefeito, o que está acontecendo aí, as pessoas gentilmente só estavam perguntando quando que seria a vez dos inativos, porque eles também trabalharam na época da pandemia. E para pensar que essas pessoas que estão na inatividade agora é porque todos eles já participavam, no mínimo 30 e poucos anos de serviço eles já tinham prestado para o município, né, em plena pandemia, né? E eles ficaram a ver navios. E eu fiz essa pergunta e olhei, tive cuidado agora, vou dar mais uma olhadinha nesse exato segundo agora, vou dar mais essa olhadinha aqui para não pecar. Mas vamos lá. Passou. Doutor Tomazini, que é o que eu tenho aqui, nada. Não veio a resposta, mas está aberto. No Liberdade Notícias não dá mais, porque só quando eu apresento. Quando o Valmir apresenta, ele é o titular do programa, inclusive. Mas eu tenho os microfones das 9h30 até as 11 horas e 30 minutos, de segunda a sexta, no meu programa, eu vou trazer. E eu prometi para as pessoas que me pediram, porque são pessoas que não têm voz, né, seu Magno? Muitas vezes eles pedem para a gente. Eu não iria nem trazer aqui, eles só queriam uma resposta que eles não estavam conseguindo lá. Então está feito o registro, fazer o quê, né? Não, eu acho que não pode acontecer, né? Gente, então deixa eu trazer mais alguém participando aqui. Olha aqui,
a Silvana Ropelato, ela disse: oi, boa tarde, grande abraço da Silvana Ropelato para o seu Magno e para todos os ouvintes da Liberdade, né? Ela inclusive participou de manhã e mandou até um áudio, que ela já desde manhã estava pronta aí esperando o bate-papo com o seu Magno, né? O Jurandir, eu agora tirei, aproveitando que o Liberdade Notícias sempre é a turma acha que o Liberdade Notícias é feito para falar mal da prefeitura. Não, são pessoas que muitas vezes, por um motivo ou outro, não conseguem ter acesso ao prefeito, a coisa, eles fazem a reclamação, a gente coloca aqui e o pessoal atende, etc e tal, né? O Jurandir está colocando que a rua Jaraguá, na 25, 1 ano e nada, e mandou as fotos aqui. Eu acho que o senhor deve saber o problema da rua Jaraguá, né? Sim, sim. É realmente um pecado e tá feito o registro aqui então, Jurandir, beleza? Seu Magno, mais uma que eu nem vou pedir para o senhor comentar, mas eu já prometi e eu tenho que trazer. Hoje pegou fogo no parquinho. Eu nem vou trazer como matéria, só vou trazer como comentário, dizer para os ouvintes que tanto no jornal Liberdade, que a partir da tarde e amanhã estarão nas bancas já à disposição dos leitores, como também no jornal Evolução, tem uma matéria completa com todos os detalhes. E, claro que eu sei que o senhor sabe sobre o assunto, sabe como foi prefeito na sua época, que muita coisa aconteceu também, mas os médicos, alguns médicos da associação, do Hospital e Maternidade Sagrada Família fizeram denúncia do hospital, da diretoria e outras ações junto ao Ministério Público e o fogo no parquinho vai pegar. O que aconteceu? Segundo as informações que eu tenho preliminarmente, né? Por isso que eu quero que o pessoal, os ouvintes daí, busquem no jornal Liberdade e Evolução, que estão trazendo a matéria completa. Me parece que houve grandes problemas na aquisição de insumos e outras coisas mais para eu vou trazer aqui, em relação aos usuários do SUS, nas questões da oncologia, né? Então, deixa eu só trazer aqui, os médicos do corpo clínico encaminharam a denúncia, alertando sobre a situação interna do hospital no que se refere ao atendimento na Unacom, ou seja, na parte de oncologia, a falta de exames e compra de materiais conforme pactuado pela Secretaria do município. Parece que houve uma resposta do Dr. Tício, que é vice-prefeito e médico também, que diz que os pagamentos da prefeitura estão em dia. Mas parece que a coisa não está andando direito. Então é bastante problemático essa situação. Eu só quero trazer aqui porque foi prometido, né? Mas eu acho que o pessoal seria interessante pegar o jornal. Eu sempre digo, o jornal semanário é bom porque ele acaba sendo uma revista e traz todas as matérias, né? Acaba trazendo de forma mais definida, né? Então tá bom, gente, eu trouxe isso aí. Deixa eu só trazer aqui a participação da Rosemary Cândido. Boa tarde, parabéns pela entrevista, Paulo Rogério. Grande abraço para o seu Magno. Ele tem uma causa importante por todos nós, que é o PSA. É um programa modelo para o nosso país. Olha, eu não sei, até daqui a pouco vai ser para o mundo, hein, Rosemary? Grande abraço para você, obrigado aí pela participação, né? Domingos Gabriel Pereira também está passando por aqui, mandando um abraço para a gente. Deixa eu ver se mais gente chegou no Facebook. Bastante gente chegou aqui, né, seu Magno? O que o Gilmar falou, 150 anos de emancipação deveria estar bem mais adiantado, né? Tá bom. Deixa eu ver, seu Magno, 12 horas e 48 minutos. Eu tenho que... Como passa rápido esse tempo, né? É muito assunto, mas eu preciso fazer uma pergunta que não quer calar. E eu tenho certeza que todos os ouvintes querem ouvir, né? Nós estamos nos aproximando dos períodos eleitorais. Hoje a gente vive precocemente, né? E tudo como precocemente já se fala em eleição de 2024, obviamente, que é a eleição
para novos mandatos da prefeitura, vereadores e tudo mais, né? E muito está se falando, as redes sociais viraram aí, estão pipocando informações, muitas verdadeiras, outras é só balão de ensaio, etc e tal. Mas a minha pergunta, diante a tudo que tem saído na imprensa nos últimos dias, Magno Paulmann é pré-candidato em 2024 a prefeito de São Bento? Caros ouvintes da Rádio São Bento e de toda a região. Rádio Liberdade. Desculpe. Normal, sem problema. Nós estamos em São Bento, né? Uma rádio de São Bento é a Rádio Liberdade. Exato. Ainda bem que rimou a coisa, né? Exatamente. Paulo, mas o que eu queria dizer é, em primeiro lugar, agradecer todos aqueles que lembraram de nós, né? Todos aqueles que foram citados aí, Paulo. A gente quer realmente agradecer todos. Isso é um bom sinal, porque, afinal de contas, a gente convive com a comunidade e com ela sempre quer se dar bem, quer muito bem tratar esse povo maravilhoso que tem em São Bento do Sul. Mas tu falou uma coisa certa, né, Paulo? Né? Eu diria o seguinte, normalmente eu cito que não sou candidato. Opa! Mas, se o eleitor diz que quer votar na gente, agora já está acontecendo isso, Paulo. Estou vendo aqui. Então, é muito... Eu recebo isso com muito orgulho, né? E com muita simplicidade, com muito carinho. Com certeza a gente não deixou uma semente ruim para trás. Com certeza nós semeamos bem o que nós plantamos na nossa gestão anterior e hoje as pessoas se lembram disso. Mas eu acho também impressionante, coisa que raras vezes acontece, que o povo está se lembrando tão cedo da eleição. Isso é uma coisa muito importante, Paulo e caros ouvintes, porque a população está dando valor para a política. Isso é bom. Isso é muito fundamental, caros ouvintes. Não só nós que estamos à frente da política nos incomodamos com isso, mas quando o povo começa a falar isso antecipadamente, é uma grandeza, grandeza. E quando o cidadão vem e realmente reflete e diz, então o senhor vai ser candidato, pois se você é eleitor, pro eleitor eu digo que eu sou candidato. E digo isso pelo seguinte, por justamente ele se lembrar e um agradecimento por ele se lembrar. Porque ele viu coisas boas e coisas boas a gente tem que continuar repetindo a fazer. Então é isso que nos leva, nos anima a participar do processo político. Porque eu sou um homem público, eu sou um político. Né? Por isso mesmo que as pessoas se lembram da gente. Mas isso ainda está cedo e é bom que isso aconteça bem anteriormente, para que lá na frente a gente possa fazer uma pesquisa e saber se realmente a gente está em nível bom de acompanhar a candidatura, né? E claro, eu tenho um partido que tem que decidir isso juntamente comigo, não é eu sozinho que decido isso, né? E tem que ser feitas as pesquisas. Sim. E as pesquisas que vão dizer se a gente está sendo bem avaliado ou não. Mas pelo andar da carruagem, como se diz, eu estou muito assim satisfeito com o que o pessoal está fazendo. A impressão que eu tenho que a pessoa quer que a gente volte a trabalhar publicamente. Pois é, eu não estou autorizado a falar em números, seu Magno, né? Mas a gente sabe que sempre circulam, vamos dizer assim, pesquisas de avaliações, né? Não, porque é até proibido falar em pesquisa eleitoral agora, né? Claro. Porque ela tem que ser registrada, etc. e tal, né? E claro, a gente que está no mundo político, a gente não abandona nunca mais, né? A gente até fala que quer sair, mas de repente chega alguém e fala alguma coisa, você tem que estar conversando, né? E claro, eu tive acesso, a gente está na imprensa, acaba tendo acesso a
a essas avaliações. Vamos falar assim. Avaliações. Avaliações, né? Nessas avaliações acaba sempre vindo o e se, né? E se a eleição for, ou se a eleição do ano que vem, sempre tem uma perguntinha boba assim, né? A nível federal, inclusive, é feito isso. Aqui não seria diferente, né? E a última que eu tive, até eu acabei entendendo alguns movimentos que eu acabei vendo no último mês aqui em São Bento do Sul, né? Eu não estava entendendo por que alguns movimentos mais agressivos, alguns movimentos mais aflorados, alguma coisa eu não estava entendendo. Aí quando eu tive acesso, através de um grupo, sempre acaba vazando, né? Sim. E eu tive acesso, me percebeu que os nomes bem avaliados são os 3 últimos da eleição passada. Não sei se o senhor soube alguma coisa. Eu soube uma fofoca aí, né? Tá Vamos dizer por fofoca. Me parece que se hoje fosse para ter novamente o embate, seriam os 3 últimos. Os 3 da última eleição estariam de novo no páreo. Né? Não sei se o senhor teve a mesma informação. Esse conhecimento também passaram para mim, justamente, né? Só que, é claro, as pessoas às vezes falam, mas não dizem os nomes, né? Isso. Eu também não quero dizer aqui para não... Né? Então, o eleitor já faz o seu cálculo e sua avaliação, como é que a coisa caminha, né? Perfeito. Então, e eu não deixo de responder, eu não deixo de dar atenção à população. Não é só na época da eleição que a gente tem que agradar a população, dar responder as devidas perguntas com altura, porque são informações, às vezes, importantes para o cidadão. Eu sempre tento, de alguma forma, dar toda a atenção para o eleitor. Tem vezes que eu quero chegar num local, eu me atraso 1 hora, 2 horas, porque estou atendendo esses reclamos da comunidade, né? São coisas positivas, são coisas negativas, que vem, é lógico, faz parte do jogo político. Né? Claro. Então, por isso que a gente, por um lado, tá muito satisfeito, né? Por outro lado, com cautela, vamos trabalhando, vamos executando o que nós temos que executar. Sim. Né? Nós temos projetos bem interessantes pela frente, justamente com relação à água e com o cuidado com a saúde. Porque se você imaginar que na gestão passada nós fizemos 44 quilômetros de rede de esgoto em São Bento do Sul. Isso é um recorde que realmente é difícil de ser alcançado. Então isso revela também que a nossa saúde vai no mesmo caminho. A rede de esgoto traz saúde ao município e para a comunidade, né? Por isso, deem valor para isso. Porque os custos de implantação dessas redes são muito altos. Exato. Por isso que mesmo a gente tem que cuidar e tem que acompanhar. E eu tenho, às vezes, observado que essas empresas têm até psicólogos junto, que andam junto com o trabalho e ficam falando com os moradores. Conscientizando? Para ver se tudo está acontecendo a contento, para que eles não sejam prejudicados com as valetas e assim por diante. Você veja, até essa preocupação existe pelas empresas. E isso é elogiável. No nosso tempo isso aconteceu. Perfeito. Isso aconteceu. Então eu realmente fiquei impressionado e elogiei a empresa que estava com essa preocupação. Veja, até com o próprio morador, né? Perfeito. Ótimo. Senhor, deixa eu só trazer mais aqui. O Vilmar Bueno Espeto também passando por aqui, mandando um abraço para o PRT, como tu me chama, né? E para o seu Magno também. E diz ele o seguinte: Magno está no páreo com certeza para 2024, diz ele. Olha, se eu fosse para apostar minhas fichas agora, eu apostava, mesmo que pelo que a gente acompanha por aí, né, Espeto? A vereadora Terezinha Maria Divas também está por aí, cumprimentando, desejando boa tarde a todos, acompanhando o programa. Diz ela: recursos hídricos, assunto muito relevante e que merece toda a atenção do setor público e também dos particulares. Preservar é preciso. Tá aí, tá a participação dela, né? E eu só quero aproveitar, seu Magno, claro que a gente ainda dá um tempinho para a gente conversar aqui. Eu tenho uma pergunta que essa me veio na cabeça agora, mas só quero lembrar aqui, dizer para o pessoal que hoje à tarde, gente, a partir da tarde de hoje e amanhã, o jornal Liberdade
já vai estar nas bancas, né? E essa matéria a respeito da denúncia junto ao Ministério Público é uma matéria feita exclusivamente do jornalista Pedro Alberto Esquiba, com parceria aqui com o jornal Liberdade, né? Então, o Pedro é um jornalista fantástico, né? Ele por isso que eu digo muitas vezes, essas manchetes a gente vê no computador, mas matéria mesmo, quando você quer pegar, tem que pegar no jornal semanário, né? Aquele que você lê com calma. E o Pedro é daquele de fazer uma reportagem completa e juntamente com o jornal Liberdade, então eles estão trazendo isso aí eu estou dizendo para o pessoal. Então, hoje à tarde, amanhã, procure nas bancas o Jornal Liberdade, que você vai acompanhar aí, então, essa matéria exclusiva, né? Muito bem. Seu Magno, me perdoe o que eu vou trazer agora, mas isso me passou na cabeça agora, né? Eu iria fazer a pergunta para o senhor, independente, né? Se a pesquisa lhe autorizar esse chamamento que a população está fazendo, vamos dizer, porque é um chamamento. É mais ou menos isso. É um chamamento, é um sentimento, é alguma coisa assim. Mas uma coisa está me chamando a atenção. Quando eu olhei essa avaliação, a gente tem que cuidar para não falar aqui, né? Esta avaliação, quando eu vi os nomes ali, aqueles que foram os 3 melhores colocados na eleição de 2022, apareciam exatamente juntos agora para a próxima de 2024. Mas uma coisa me chamou a atenção. Pelo menos 2 deles, se forem candidatos, não repetem o partido. Pelo que a gente acompanha aí nas mídias, né? E a pergunta que eu vou fazer agora, o senhor me perdoe, porque não é de combinado e nada, mas me veio na cabeça. O PP, que é o seu partido, né? Praticamente a gente tem acompanhado, já tem lançado como pré-candidato o Pacheco, né? Sim. E vamos e venhamos, vamos dizer, porque uma coisa é a população chamar e querer votar. Outra, a organização partidária muitas vezes manda o diretório. E se o diretório do PP disser que prefere um outro nome? Magno Bauman aceita esse chamamento da população por outro partido? Olha, caro Paulo e caros ouvintes, eu, independente de qualquer coisa, né, a gente coloca o nome, como digo, se o eleitor assim o quiser. Né? Perfeito. Ele está apostando nesse chamamento da gente, né? Uhum. Como avaliação, né? Eu realmente me coloco à disposição. E, claro, a última palavra, quem dá é o diretório, mas também baseado em uma avaliação. Uhum. Em uma avaliação. Então, a gente não vai... Eu sou absolutamente favorável aos candidatos que estão se apresentando. Uhum. Jamais recrimino que o partido faça julgamento de candidato, né? Não se pode julgar ninguém, né? Eu acho que todos têm o direito de participar do processo. Sim, sim. Uhum. E é isso aí que é a tônica forte de um processo eleitoral, não é verdade? O respeito, você quer o respeito, mas você também tem que dar o respeito. Perfeito. Né? Essa é toda a política que se faz, né? Então, nessa parte, eu sou muito sincero, sou muito franco, né? Todos têm o mesmo direito de participar, né? E tem que saber ganhar ou perder. Isso faz parte da política. Perfeito. Isso faz parte do ser humano, né? Em tudo que existe que a gente abraça. Perfeito. Eu coloquei isso porque me passou na cabeça exatamente, eu disse, justamente os 3 nomes fortes da eleição passada, pelo menos 2 já estariam predispostos a participarem por outros, vamos dizer francamente, migrando para outros partidos. Hoje ninguém discute que os nomes fortes são Magno Bauman, Ismar Becker e Antônio Tomazini.
Né? Isso a gente pode falar, eu acho que abertamente, e me parece que indubitavelmente os nomes fortes que continuaram fazendo política, não é mesmo? E é isso que o senhor diz, fazer política. Fazer política é conversar, não é politicar, é conversar, né? E isso o senhor faz, né? Sim, isso nós estamos aí direto, né? Falando da política, a nossa vida, a verdade é o seguinte, né, Paulo e Carlos ouvintes? A política é algo que o cidadão tem que ter vocação para fazer. Perfeito. Né? Isso é que nem um padre, um pastor que tem vocação para fazer a religião. Quem faz bem feito vai ser ovacionado. Quem não faz bem feito, essa questão é sinal de que não tem a vocação política para fazer o trabalho bem feito. Né? Então, a gente se dedica integralmente. Tanto isso é verdadeiro, porque eu disse nas 2 vezes que eu fui candidato a prefeito, eu disse no dia da posse que eu ia me desvestir da roupagem política partidária naquele momento e ia cuidar da comunidade do cidadão. Por que eu falo isso? Não que eu não tenha partido. Meu partido sempre foi o mesmo e vai continuar sendo o mesmo. Né? E agora, a gente tem que saber que a gente tem 5 ou 10 bandeiras políticas dentro da área pública do município, dentro de uma prefeitura, dentro da Câmara, enfim, todas as secretarias que constroem essa parte política, tem no mínimo 5, 10 bandeiras diferentes de políticos. Sim. Então eu tenho que respeitar eles e eles têm que me respeitar. Por isso que nesse momento da administração pública eu me desvisto da roupagem política. O que eu acho estranho, Paulo, porque eu me dei bem com essa tomada de decisão, né? Mas eu acho estranho que ninguém até hoje seguiu esse modelo. Isso é o que eu acho estranho. Né? Mas aí tem um particular. Mas aí vem o depois. Se você fala isso, você tem que sustentar isso. Sim. E aí é o seguinte, você dá bem com todos os correligionários de todos os partidos. Porque a comunidade, ela não tem partido. Se nós somando hoje, vamos dizer, 83 mil habitantes, ou 60 mil eleitores. 60, somando, nós temos 3 mil, mais ou menos, hoje... Filiados a um partido. Que estão fazendo parte do partido. O restante. Perfeito, Então, é uma observação muito importante. Então nós temos 80 mil, ou 60 mil, ou 57 mil eleitores que não são apartidários. Então Perfeito. tem que respeitar essa posição. Sim, com certeza. Assim eu não vou ser parcial para cá ou para lá. Eu vou estar podendo atender religiosamente o que o povo precisa e o que o povo quer. Perfeito. Seu Magno, já passamos da hora, já vamos me puxar a orelha aqui, porque para variar, eu gosto de prosa, e quando você chega na política, Deus o livre. O seu Magno também vai bem. Mas, seu Magno, eu quero imensamente agradecer ao senhor por ter aceito aqui o nosso chamamento aqui, né? Você veja, estamos chamando ele bem, né? É dessa forma, coisa boa. Seu Magno, então, eu quero deixar os microfones da Liberdade à sua disposição. Muito obrigado, Paulo, por esse convite. Eu imediatamente aceitei esse, aceitarei outros em qualquer momento, em qualquer situação. Sim. Porque eu faço parte desse processo e a população quer ouvir o que o cidadão tem para dizer, mesmo fora da época política. Né? Isso que é o mais importante. Ter o mesmo respeito e ser o mesmo cidadão que é quando prefeito e quando não prefeito. Isso o povo leva muito em consideração. Muito obrigado mais uma vez por aqueles que se lembraram da gente e estarei à disposição do município a hora que o município precisar e os são-bentenses precisarem. Muito obrigado, Paulo, pela rádio e também ao diretor, o Fortes, que nos deu essa excelente oportunidade. Perfeito, muito obrigado. Então, seu Magno, eu quero agradecer imensamente
a você, ouvinte, que nos acompanhou aqui, a você que estava na live, né, nos acompanhando, mandando a sua mensagem. Agradecer o Arildo Gesser, que chegou aqui também, mandando um grande abraço ao nosso prefeito Magno Bolma. Excelente entrevista, mandou um abraço, né? Nosso sempre vice-prefeito Arildo, né, seu Magno? Grande Arildo. Gente, muito obrigado então pela audiência de vocês. Liberdade Notícias volta na segunda-feira com Valmir Forteschi e eu estarei de volta a partir das 9h30 com o programa As Máximas da 879. Tenham todos um abençoado final de semana. Boa tarde. Liberdade Notícias. 1h09. CYM 597.